amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando a viver num mundo novo. Somos o povo de Deus, e formamos o reino de irmãos. E a palavra que é viva nos guia e alimenta a nossa união. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando a viver num mundo novo. Boa noite, comunidade. Boa noite a todas e a todos. Hoje iremos concluir, nossas atividades com a reflexão do mês da Bíblia. O nosso tema escolhido, para essa reflexão foi Bíblia, a palavra viva. E o subtema que hoje iremos refletir é desconhecer a palavra é desconhecer a Cristo. Queremos hoje agradecer ao espaço cedido pelo canal Rosário Filhas de Maria, que, claro, nos cedeu esse espaço para fazer essas reflexões de evangelização com toda a comunidade. Iremos dar início à nossa reflexão, ao nosso momento, com o sinal da Santa Cruz. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No programa anterior, vimos que Thaís, ao fazer sua introdução, falou sobre não sermos tão convictos a seguir a lei, a Bíblia, as Escrituras, ao pé da letra, porque essas escrituras, elas foram escritas em um contexto diferente do que vivemos hoje. Devemos aprender com elas a refletir e aplicar no nosso dia a dia os ensinamentos da melhor forma possível, sempre fazendo o bem e sempre levando amor. Hoje iremos falar um pouco dos evangelhos. Mas antes de falar dos evangelhos, eu quero falar do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele foi escrito por profetas. Moisés, Abraão, Jeremias, por volta do século XIV, entre o século XIV e o século IV a.C., Percebam aí que, claro, o Antigo Testamento ele é muito anterior ao Novo Testamento, que são os evangelhos, escritos por volta do ano 70 depois de Cristo. Ao falar dos evangelhos, vamos falar dessa vida nova que Jesus, a boa nova que Jesus nos ensina, que devemos ser mensageiros de sua palavra, de sua verdade. Mais especificamente, irei falar do evangelho de Marcos. Marcos não foi, vamos dizer assim, contemporâneo à vida de Jesus, mas ele viu relatos desde pequeno de Pedro, de quem ele é discípulo, de quem ele foi discípulo durante toda a sua vida. Pedro ensinou a ele a ler as Escrituras, a escrever e entender que os evangelhos eles são cartas, escritas para lembrar a vida de Jesus e para o povo, para levar a mensagem de Cristo às comunidades. Então eram cartas. O Antigo Testamento eram pergaminhos e o Novo Testamento, o Novo Testamento, ele são cartas, também que eram escritas por pessoas que tinham
esse dom, essa habilidade e nos ensinava a mensagem de Cristo. Marcos viveu ao lado de Pedro durante muito tempo. Ele era também primo de Barnabé. Dizem que sua casa foi onde aconteceu a primeira ceia, né, de Jesus. Então ele tinha uma proximidade de ligação muito íntima com Jesus Cristo, até porque ele era da tribo de Levi. Ele recebeu o nome de João pelos hebreus e de Marcos pelos romanos. Era algo, vamos dizer assim, muito comum naquela época, muito característico. Então eu deixo aqui o Evangelho de Marcos, que foi um dos primeiros evangelhos a serem escritos, né? Para que a gente possa acompanhar aí o seu testemunho em relação à vida de Jesus. Iremos agora dar início à nossa leitura, né? A leitura de hoje. Para isso, vamos fazer a oração inicial com nossas palavras. Senhor Jesus Cristo, deixe em nossos corações, através da sua leitura, sua mensagem, seus ensinamentos, que possamos ter o coração aberto para ouvir e refletir sobre a mensagem de Deus. Amém. Leitura da Carta dos Romanos. Acaso não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravo, sois realmente escravo daquele a quem obedeceis? Seja escravo do pecado para a morte, seja escravo da obediência para a justiça. Graças a Deus que vós, depois de tardes sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração ao ensino ao qual Deus vos confiou, libertados do pecado. Vós tornastes servo da justiça. Devido a vossas limitações naturais, falo de maneira bem humana, assim como outrora oferecestes vossos membros como escravo à impureza e à iniquidade para viverdes iniquamente. Agora oferecei-os como escravos à justiça para a nossa santificação. Quando ereis escravo do pecado, estaveis livre em relação à justiça. Que fruto colheis, então, de ações das quais hoje vos envergonhais? Pois o fim daquelas ações era a morte. Agora, porém, libertados do pecado e como servos de Deus, produzis frutos para vossa santificação, tendo como meta a vida eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos fazer a reflexão da palavra de hoje? Sim. A palavra de hoje fala de dois caminhos que exigem escolhas. O caminho da vida, uma vida com qualidade, e o caminho da morte, com sofrimento. Você poderia dizer, mas toda a vida leva à morte. É verdade. Mas quem escolhe Deus, escolhe o caminho da vida, e a vida em Deus não se acaba com a morte. O pecado é que leva à morte. O pecado é que nos leva ao sofrimento e à destruição. Mas o que seria pecado no mundo de hoje, onde tudo pode, onde tudo está permitido? Tudo que pode, tudo que está permitido, é tudo aquilo que escraviza. Estamos livres da escravidão pelas graças de Deus. E a gente esquece muito disso.
Sabemos que escolhas erradas já houve e levou ao que a gente entende hoje como uma atitude infeliz. Quando Eva peca e traz a morte, a dor, o sofrimento, o trabalho para a vida humana, esse não era o plano de Deus. Esse não era a escolha de Deus. Nós somos seres criados por uma vontade divina que criou mar, céu, terras, plantas, animais e, por último, os humanos. Os humanos foram criados para fazer escolhas. Mas nós temos uma natureza fraca. Por isso, orai e vigiai. Nós temos um corpo e um espírito. O nosso corpo é corrompível. Se deixa levar para a escravidão. Tudo que é imoral, ilegal ou engorda, lembra? São coisas do corpo. Temos um corpo de preguiça. Temos uma boca que causa injúria, fofoca, pragas, desrespeito. Temos o pecado da gula, o pecado do sexo. São os pecados do corpo. Será que há prazer em ser escravo? Porque tudo isso faz com que o corpo ganhe um vício. E um vício que nunca é saciado. Por isso somos escravos. Voltamos para poder saciar aquilo que este corpo sente falta, sente necessidade. O escravo só tem desvantagem. Nunca está saciado. Escravo do corpo só acumula sofrimento. E Cristo nos libertou do sofrimento. Afinal, será que nós aguentaríamos o Calvário, o peso daquela cruz, o espinho, os pregos? Não. Não era o sofrimento de Cristo pensado para nós. E quando Deus manda em forma de homem, com um corpo de homem, é para que a gente entenda e faça uma escolha mais sensata. Corpo é pecado quando não há a graça do Espírito. Nosso Espírito é uma centelha de Deus. É uma centelha de Deus na nossa vida. E quando vira fogo, queima o pecado. Não sentimos mais falta nem necessidade. O corpo não pede mais, porque estamos com o Espírito divino. O Espírito que é nosso, que foi feito também para estar em nós. Para que não haja mais vergonha. Para que esse corpo não sinta mais vergonha, esse espírito precisa ser renovado sempre. É preciso deixar que o divino volte a habitar nosso corpo. Deixar de ser escravo, sim, do corpo. Mas quem sabe ser o escravo do Espírito Santo. Escravo do Espírito Santo é o escravo da justiça divina, que substitui a vergonha do corpo. É o escravo que honra pela família, de um corpo que dá testemunho, de uma boca que abençoa, de mãos que praticam a generosidade, de um coração que é caridoso, de olhos atentos à vontade de uma vida eterna. A Bíblia é a nossa conversa com Deus, é o nosso diálogo com Deus. E Deus conversa com a gente através da Bíblia hoje, perguntando: é preciso que você continue sendo escravo do corpo? Ou você pode fazer a escolha e ser o escravo do Espírito Santo? Vamos pensar nisso? Paz e bem. Então, comunidade, agora que ouvimos a reflexão da Palavra de Deus sobre a importância, de conhecer mais concretamente a mensagem de Cristo, o seu amor, vamos agora ouvir nossas crianças. Cada uma recebeu uma palavra e irá falar com seu coração um pouquinho do que elas aprenderam no seu caminhar com Jesus Cristo.
Amém. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixeis cair a tentação. Livrai-me do mal. Amém. Em tempo de agir, e o seu tempo não será o mesmo que o nosso. Ele não faz justiça apenas para se arrepender. Ele também faz provocar mudanças em sua vida. Sua justiça vai além da realidade da terra. Não seja capaz de testemunhar o que acontecerá com a justiça de Deus. Sua parte é ouvir sua palavra, orar e deixar Deus. E Ele irá agir de acordo com sua vontade perfeita. Amém. Confiar em Deus é importante. Como ele fez com o apóstolo Paulo, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Não desanime. Não desanime. Confie em Deus, o Deus do impossível. Amém. Meu nome é Mayala, eu tenho 10 anos e hoje eu vou ler um pouquinho sobre comunicar. Deus foi, é e será o grande comunicador universal. E nós, seres humanos, poderemos ser seres comunicativos e, através da comunicação, transmitir o que é bom e o que faz bem aos outros e a nós mesmos. Sem a comunicação, não somos nada. E nesse tempo de isolamento social, ficamos em casa, mais juntos e conectados virtualmente. Hoje eu vim falar sobre como caminhar. Eu vou falar sobre como caminhar com Deus. Como podemos ver em Gênesis capítulo 5, versículo 24, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais por quanto Deus para si o tomou. Isto significa que Enoque não morreu, sinal que foi levado diretamente à presença do Senhor. Que testemunho maravilhoso, né? Então, vamos tratar, seguir o caminho de Deus com a mesma forma, a mesma paixão que Enoque seguiu. Esse trecho nos ajudou a crescer em nosso caminhar com Deus. Então, vamos caminhar com Deus, pois com Ele tudo é possível, nada é impossível e nada nos faltará. Amém. Nesse mês de setembro, nós celebramos o mês da Bíblia, o mês da Palavra de Deus. E eu gravo esse vídeo aqui na natureza para mostrar justamente que a Bíblia começa justamente mostrando um Deus que cria, um Deus que faz a natureza e coloca o homem dentro para que o homem viva em perfeita sintonia com a natureza, gozando dela, cuidando dela, vivendo dentro dela. E para falar do mês da Bíblia, eu creio que, dentre tantas ideias, 3 são necessárias para que a Bíblia tenha uma incidência na vida da gente. Primeiro, é superar essa ideia de que a Bíblia é um código de prescrições de lei, que diz o que é certo e o que é errado. A Bíblia é uma história de amor, meus irmãos, de um Deus que ama profundamente as pessoas. História de amor do povo judeu, de grupos, de pessoas. História das primeiras comunidades cristãs, que diante da ressurreição sentem que o Evangelho, que a palavra de Deus irrompe na sua vida. Essa é a primeira coisa importante. A segunda coisa importante que eu vejo é que a gente precisa, para que a Bíblia tenha sentido na nossa vida, ligar a palavra de Deus com a vida da gente. A Bíblia fala da nossa vida, meus irmãos. Deus fala conosco. E se Deus fala com a gente, Ele incide na própria vida concreta da vida da gente. Quando você desliga a vida a Bíblia da vida, você cai no fundamentalismo religioso. Você usa palavras vazias que não te tocam, que não te incide a atitudes concretas de vida, de amor. Então, liga
a palavra de Deus com a vida. Sempre faça a pergunta: o que esse texto tem a ver com minha vida? O que esse texto fala de mim? Como é que eu me encontro dentro desse texto? E a terceira e última atitude que a gente tem ao ler a Bíblia, que eu creio que é muito importante, é que a gente precisa fazer a experiência da Bíblia de um Deus libertador, de um Deus que quer um mundo melhor. Quando você olha para o Gênesis, né, o homem profundamente ligado a um outro, nus, próximos, sem ter vergonha, que tem fartura dentro do paraíso, que não tem opressão, que não tem morte, a gente precisa acreditar que Deus quer um mundo assim, de que Ele nos faz protagonistas de um mundo melhor, de um mundo mais justo, de um mundo mais fraterno. Por isso que quem lê a Bíblia, quem adota o projeto de Jesus na sua vida, se torna uma pessoa boa, uma pessoa que ama as pessoas, uma pessoa que é capaz de dar o perdão aos inimigos, que luta pela justiça, que procura ser companheiro, que procura ser irmão das pessoas. Que a Bíblia possa incidir na vida da gente, e que esse Deus amoroso que bate na porta do coração da gente possa entrar, e que esse evangelho vivo que é Jesus transforme a vida de cada um de nós. Um beijo no coração de todos vocês e um feliz mês da Bíblia. Deus, Mestre, que dissestes, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, estarei no meio deles. Ficai conosco aqui reunidos para melhor meditar e comungar com a nossa palavra. Sois o Mestre, a verdade, iluminai-nos, para que melhor compreendamos as Sagradas Escrituras. Sois o guia e o caminho, e fazei nós dóceis ao vosso seguimento. Sois a vida, transforma o nosso coração em terra boa. A palavra de Deus produz muitos frutos de santidade e apostolado. Amém. Então, comunidade, estamos concluindo a nossa evangelização do mês da Bíblia, com o tema Bíblia, a palavra viva. Gostaria de concluir finalizando a minha introdução, falando de Marcos. Marcos, ele foi mandado por Pedro para evangelizar algumas cidades no Egito. E como a gente viu, ele se estabeleceu em Alexandria por 19 anos. Ele ficou 2 anos afastado dessa cidade. E ao retornar, os pagãos estavam furiosos com a propagação do cristianismo. Colocaram uma corda em seu pescoço e saíram arrastando ele por toda a Alexandria. Seus restos mortais estão em Veneza, onde foi fundada a Basílica de São Marcos. Gostaria imensamente de agradecer a partilha de cada um de vocês, que junto comigo divulgaram, assistiram, ajudaram com os vídeos das crianças. Agradecer às crianças pelo carinho especial que cada uma delas tiveram em elaborar e estar enviando o vídeo para nós. Queria agradecer imensamente o canal Rosário Filhas de Maria, pois com esse espaço de evangelização podemos realizar a nossa evangelização do mês da Bíblia. Deixo aqui um abraço especial a cada um, e o meu carinho e gratidão. E finalizo com o sinal da Santa Cruz. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.